No nosso dia a dia, a gente segue um monte de regras, né? As que a gente aprende na escola, em casa, na sociedade. Mas e se as regras mais importantes, aquelas para o sucesso e para o bem-estar, forem, na verdade, invisíveis? É isso. Hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir esses princípios ocultos que realmente governam a nossa vida. Pois é, a sabedoria popular vive dizendo pra gente como ter saúde, como juntar dinheiro, como criar conexões. Mas será que ela tá certa mesmo? Ou será que de repente a gente está jogando o jogo da vida com um manual de instruções errado? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Olha só nossa jornada de descoberta. A gente vai passar por 5 áreas principais. Primeiro, vamos entender a ordem oculta. Depois, explorar as regras do corpo, da carteira e da rede. E, por fim, a gente vai unificar tudo isso com a regra mestra. Então, vamos começar com o que talvez seja o problema fundamental do nosso tempo: o pensamento fragmentado. A gente virou especialista em analisar as partes, sabe? O corpo, a carreira, as finanças. Mas acabamos perdendo a visão do todo, de como tudo no fundo está conectado. E essa desconexão, olha, é a raiz de muitas das nossas dificuldades. O filósofo Michio Kushi capturou essa ideia de um jeito perfeito. Ele dizia que, sem entender a natureza interligada da realidade, qualquer esforço que a gente fizer em qualquer área da vida está fadado a ser incompleto. Fica faltando peça no quebra-cabeça. Então, para combater essa visão toda quebrada, a gente vai começar a usar uma lente mais holística. Vamos procurar as regras ocultas que conectam tudo. E o ponto de partida mais íntimo e imediato que a gente tem é, claro, o nosso próprio corpo. E aqui a gente já encontra a nossa primeira regra oculta, a regra do corpo. A ideia central é surpreendente, para dizer o mínimo. A medicina mais poderosa talvez não venha em um frasco, mas sim da conexão humana. Pensa só, a abordagem convencional foca em tratar o sintoma, né, com pílulas, cirurgias, que muitas vezes são só uma solução temporária. Mas a regra oculta, que foi demonstrada pelo trabalho incrível do Dr. Dean Ornish, é que a gente pode ir direto na causa e até mesmo reverter doenças crônicas através de um estilo de vida que inclui como peça-chave a conexão humana. E os resultados? Cara, são de cair o queixo. Em um dos estudos dele, 82% dos pacientes com doença cardíaca que seguiram esse programa holístico conseguiram uma reversão mensurável do bloqueio nas artérias. Pensa nesse número, 82%. Isso é literalmente revolucionário. E como eles conseguiram isso? Bom, o programa do Dr. Ornish combinava dieta, exercício e gerenciamento de estresse com um ingrediente que era o pulo do gato: grupos de apoio emocional. A lição aqui é muito clara. Saúde não é só o que se come ou quanto exercício se faz. Conexão é um ingrediente essencial. E isso tudo ilustra de um jeito brilhante a sabedoria antiga de Hipócrates. A verdadeira cura vem de tratar a pessoa por inteiro, corpo, mente e espírito, e não só a doença isolada. A regra oculta é que a totalidade é o que importa. Agora vamos pegar essa lógica contraintuitiva, e aplicar no nosso dinheiro. A segunda regra oculta é a regra da carteira. Dar, na verdade, cria riqueza. Sou estranho, não é? Vamos entender como isso funciona. A visão convencional ensina a gente a acumular, a reter, quase como se fosse uma represa. Mas a regra oculta, que está presente em várias tradições de sabedoria antigas, como a judaica, é que a riqueza não é para ser represada, ela foi feita para fluir. A ideia é se tornar um distribuidor, um canal. Isso fica muito bem encapsulado na palavra hebraica tzedakah. Muita gente traduz como caridade, mas a raiz dela, tzedek, significa justiça. A ideia por trás é que, ao dar, não se está fazendo uma bondade, mas sim um ato de justiça, distribuindo recursos que foram destinados a fluir através de cada um de nós para o mundo. Então, o ponto crucial é este, como diz o Talmud: dê o dízimo, para que você se torne rico. O princípio é que, ao se provar um canal confiável para a distribuição de valor, mais valor é confiado a esse canal. Dar não é perder, é, na verdade, participar de um ciclo de abundância. Agora, vamos levar essa mentalidade de regras ocultas para o campo das relações humanas. Essa é a regra da rede, e a moeda de troca aqui não é bem o que a gente imagina. A moeda é o interesse. A gente cresce com aquela ideia de que as pessoas deveriam gostar da gente por quem a gente é. Mas a regra oculta do networking é um pouco mais pragmática. Todo relacionamento começa com um interesse mútuo. Isso não quer dizer ser falso, de jeito nenhum.
mas sim entender que a faísca inicial de uma conexão é quase sempre uma troca de valor, seja conhecimento, ajuda ou até uma boa conversa. O processo, na verdade, é bem direto. Primeiro passo: desenvolva algo de valor. Segundo, preste atenção e identifique o que as pessoas ao redor realmente querem ou precisam. E terceiro, posicione-se como a pessoa que pode ajudar a alcançar isso. Você se torna a ponte, a solução. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A base de uma rede forte não é a caridade, mas o benefício mútuo. Quando se entende e se atende às necessidades dos outros, a conexão vira uma consequência natural. Ok, a gente já viu as regras do corpo, da carteira e da rede. Agora é hora de amarrar todas essas peças com a regra mestra, que ensina a gente a sair de uma visão de separação e ir para uma de totalidade. Alguém já percebeu o padrão em todas essas regras? Saúde e doença não são inimigos, são um espectro. Dar e receber não são opostos, são parte do mesmo fluxo. Pedir e oferecer ajuda são os dois lados da mesma moeda da conexão. A regra mestra, como o filósofo Michio Kushi explicou, é que todos os antagonismos são, na verdade, complementares. Um não existe sem o outro. E para ilustrar isso de forma brilhante, tem a história do empresário Flávio Augusto. Em 1992, ele estava frustrado, pediu demissão e, quando parecia que tinha uma nova oportunidade segura, foi rejeitado. Ele estava desempregado e aparentemente sem perspectiva nenhuma. Parecia o fim da linha, sabe? Mas o que aconteceu a seguir? Aquele não que ele recebeu, aquele momento de aparente fracasso total, foi exatamente o empurrão que ele precisava. A pressão do desemprego ativou um novo nível de liderança dentro dele. A rejeição, o tal do negativo, se tornou a força complementar que impulsionou o seu maior sucesso. E isso tudo deixa a gente com um pensamento final muito poderoso. E se os fracassos, as dificuldades e os obstáculos que a gente enfrenta não forem realmente bloqueios? E se, na verdade, eles forem os portais que nos dão acesso às nossas maiores e mais profundas forças?